Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast jurídico aqui da J. Correia. É um prazer a gente estar iniciando esse novo capítulo com vocês. E hoje eu estou aqui com o Dr. Jason, com a Ana Paula, e nós vamos tratar de assuntos muito interessantes, principalmente aqui para a nossa região, né? Nós somos da região de Balneário Camboriú e Florianópolis, Itajaí. Todos esses assuntos que nós vamos tratar está super em alta. E esses dois temas separados por nós foi a adjudicação compulsória extrajudicial e também sobre o tão famoso ITBI, que teve um tema que está em bastante evidência aqui na nossa região, e eu acredito que vai acrescentar muito, principalmente na vida das pessoas que gostam de comprar novos imóveis ou que adquiriram e precisam fazer uma transferência. Mas, falando sobre esse assunto, vamos iniciar com a adjudicação compulsória, Dr. Jason. Conta para nós aí um pouquinho. Vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, J. Correia aqui representado, né? Muito legal, a gente já fez outros e cada vez a gente fica mais experiente no negócio, fica mais desenvolvido em falar. Parabéns a todos que estão envolvidos aí. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a adjudicação compulsória, vamos falar sobre o ITBI, realmente são matérias que estão bastante em evidência aqui. Quando a gente fala do ITBI que está em evidência, até porque Balneário Camboriú recentemente, e ainda está em processo de validade, é a redução do ITBI de 3% para 2%. Parece que foi prorrogado até o final do mês, em maio. Então, as pessoas estão aproveitando muito. Hoje eu tenho a informação da doutora Ana Paula, aí, se eu não me engano, que ele arrecadou esse município, acho que 170 milhões tinha arrecadado com isso, é isso? Ele tem previsão de chegar a 170 milhões esse ano. Em 2021, com a redução, eles arrecadaram mais de 21 milhões. Então, é um valor significativo, né? E há uma possibilidade também deles, ao invés de fazer essa redução só em casos específicos, isso ser definitivo. Porque vale a pena, né? Então, as pessoas se aproveitam das oportunidades e fazem esses procedimentos aí, né? Para dar um exemplo, o que reduz e como é significante, baixar de 3% para 2%, significa que o imóvel que você pagou aí, por exemplo, 2 milhões, pagaria 60 mil se fosse a 3% e pagará 40 mil a 2%. Uma economia de 20 mil reais é muito significante, né? O que as pessoas não sabem são algumas coisas que a gente vai começar a explicar agora. Mas a gente vai começar inicialmente pela adjudicação compulsória, né? Isso. O que vocês têm alguma coisa que querem que eu comece por alguma coisa especificamente ou eu posso ir desenvolvendo? Pode desenvolver. A adjudicação compulsória já era um assunto comum, né, judicialmente, mas ele tá tomando essa evidência toda porque agora existem outras formas de adjudicação. Então, acredito que muitos das pessoas que estão nos assistindo agora já devem ter ouvido falar sobre a adjudicação compulsória, mas não nesse sentido, até porque eu tenho amigos que trabalham dentro do próprio registro que começaram a descobrir esses novos formatos agora. Então, conta um pouquinho para nós, doutor. Então, a gente escolheu esse tema aí, Mariana, exclusivamente porque na nossa região é tradicional, e não só na nossa, mas pela quantidade de imóveis que são construídos aqui na nossa região, é muito normal, é natural que você compra o chamado imóvel com contrato de gaveta. Você compra, fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e não é anormal de encontrar uns contratos de 30, 40 anos ali que não tenham sido levados a registro. Quantas construtoras que a gente faz, umas que eu presto serviço, inclusive, que têm bens penhorados, apartamentos penhorados, que estão no nome deles ainda, porque o comprador da época não transferiu ainda. E em outros casos, existe o problema na transferência. E aí que entra a adjudicação compulsória, que é o tema que a gente veio discutindo, né? A adjudicação compulsória, ela sempre pode ser requerida da maneira judicial, né? Em 2023 começou a valer a adjudicação compulsória extrajudicial. E por isso que a gente fala que é uma matéria realmente nova, porque em 2023, nós estamos em 2025, isso está fazendo 2 anos só, né? Então é uma matéria realmente nova e às vezes até os próprios cartórios têm dúvida do procedimento. A gente tem feito alguns aqui com sucesso, diga-se de passagem, e a gente tem que mostrar a facilidade. Quando se aplica essa questão da adjudicação compulsória, né? Em que situação que é cabível, né? Até a Mariana estava falando comigo antes aqui, perguntando qual é a situação que é cabível a adjudicação compulsória extrajudicial, por exemplo. Bom, existem algumas
regrinhas, né, que elas são colocadas para adjudicação compulsórias, que a adjudicação compulsória ela está mais ligada ao fato de você compra um imóvel, certo? Fica por um tempo sem poder fazer ou sem querer fazer a transferência, e quando você tenta fazer a transferência do imóvel, há um fato, motivo justo que o impeça de fazer. Tá? Vamos dar um exemplo assim, você comprou o imóvel, a construtora faliu, você não sabe onde é que está o dono da construtora, você não conhece ninguém, você tem uma forma, você pode fazer esse imóvel por um uso capião, ou você pode fazer a adjudicação compulsória judicial, ou a forma da adjudicação compulsória extrajudicial agora. Então você tem outro fato, você tem a construtora existe, mas tem uma briga entre sócios e ninguém quer fazer a transferência, mas você tem justo o título, você tem um título de compra e venda, os comprovantes de pagamento, e você quer requerer que seja transferido esse imóvel para a sua titularidade, para a sua propriedade. Qual a forma? A adjudicação compulsória hoje extrajudicial é uma forma cabível para se fazer isso, né? Mas quais exigências, por exemplo, para a gente fazer uma adjudicação compulsória? Por que não se faz judicial? Por que se faz dessa forma? Por que não se faz uso capião? Por alguns motivos bem básicos, que eu começo, para mim, bem básicos mesmo, né? Primeiro, o que é? A onerosidade de fazer numa ação judicial. Os honorários dos advogados são muito maiores, pelo tempo que você perde, muito maior, né? Especialmente o tempo de tramitação processual, né? A gente sabe que as nossas comarcas são abarrotadas, especialmente aqui na nossa região, de processos de tudo quanto é natureza, e isso faz com que a tramitação de um processo seja demorado. A tecnologia, né? A forma de digitalização dos processos facilitou muito, né? O andamento dele, mas mesmo assim, a gente ainda fica refém do acúmulo de processo, e aí com certeza ele acaba sendo moroso o processo. Ô, doutor, posso te fazer uma pergunta? Claro. Que vi aqui no Instagram e nas mensagens que estão perguntando. A gente fala muito o juridiquês, né? Sim. Então, é bonito, claro, porque quem está no meio entende, só que aquela vizinha lá de antigamente que fala mais o português mais básico, mais leigo, né? Isso. Ela não entende essa palavra. Às vezes até nós temos essa dificuldade de falar. E qual o exemplo prático para isso? Põe no nosso dia a dia, o que isso tudo significa? Vamos lá, eu tenho feito muitos casos nesses últimos 2-3 meses com a aprovação da redução do ITBI, as pessoas aproveitaram a fazer isso, e quando tentaram fazer a transferência do imóvel para o seu nome, aconteceu o quê? Não tiveram algum problema. Não conseguiram fazer. E aí a gente vai resolver o problema para eles. Então, se você tem um imóvel, um exemplo, você tem um imóvel, foi na construtora, não achou mais a construtora. Ou então a construtora fala assim, estou em briga com meus sócios e nós estamos proibidos entre nós, ninguém, porque todo mundo tem que assinar, e se um não assinar, não sai a matrícula, o registro, e um não quer assinar, a gente não tem como fazer. Não é que não queremos, não tem como fazer, porque tem um sócio aqui que está incomodando. Beleza, você tem um documento na mão, que é a sua propriedade, a compra e venda do seu imóvel, você não pode legalizar ele com a transferência no registro imóvel. Você tem que fazer esse processo chamado adjudicação compulsória, que pode ser extrajudicial. Aí eu pergunto para ela assim, para a pessoa, o que você tem de documentos? Ou você pergunta para mim, o que precisa para a gente fazer isso? E não são tantas coisas, são coisas, o principal, nós vamos até para o principal, porque depois com o tempo a gente vai se aprofundando mais. Você que está nos ouvindo aí, está nos prestigiando, você depois vai dar uma olhadinha no seu profissional que tenha conhecimento, o seu advogado, a pessoa que está assessorando você, e ele vai aprofundar um pouco mais. Nós, em outras oportunidades, viremos também aqui aprofundar um pouquinho o item mais específico, como a gente vai falar de 2 temas hoje, a gente pode falar sobre isso com mais aprofundado, mas você tem que ter 3 documentos essenciais para entrar com a adjudicação compulsória. Então é bem básico. Você tem que ter o contrato de compra e venda, na qual o contrato você comprou com a pessoa, né? Você tem que ter o comprovante de pagamento. Parcelei em 10 vezes, você tem que ter o comprovante de pagamento. Ou a declaração do seu comprador de que o imóvel está quitado, que você não deve nada para ele, certo? E a negativa desse vendedor de que não pode transferir para você. Ou uma comprovação de que a empresa não existe mais, que a pessoa está desaparecida, que a pessoa morreu e não existe mais quem vai representá-lo. Você tem que ter uma negativa desse processo de transferência. Então são 3 quesitos básicos. Uma atenção que tem que ter muito, muito grande é que nos cartórios de registro, eles pedem como é que eu vou falar? Como é que a cadeia inteira de documentos. Vamos supor que há 5 compradores e vendedores
nesse processo. Comprou, fez a cessão, você tem que ter essa cadeia de contratos e a cadeia de recibos de quitação também, certo? Mas isso o profissional fala para você, vai buscando para você dessa forma toda. Então eu vejo que é uma maneira bem prática, bem fácil, digamos assim, documentalmente, não que seja fácil fazer, né? Mas documentalmente ela é bem prática e fácil você arrumar os documentos, apresentar de certa forma para o seu profissional, para o seu advogado, e ele dá continuidade nesse processo de transferência. Até, doutora, só para fins de conhecimento de quem está nos assistindo, se ele puder colocar a lei, a segunda imagem que a gente enviou, se puder colocar a lei para que as pessoas que estão nos assistindo possam acompanhar também e ver o que está detalhado. A própria lei, a gente até grifou, a própria lei ela deixa claro, né, tudo que é necessário, mas você pode ver ali que vai ter um inciso dessa lei, que vai falar que podem tanto os compradores, os vendedores, ou por procuração por advogado. Certo. E aí as pessoas às vezes param nesse tópico e falam assim, então, se eu posso fazer, para que eu vou pagar um advogado? E é justamente nesse sentido que o doutor estava falando agora. Existem documentos que vão parecer muito óbvio pra gente. Eu tenho um contrato, mas talvez aquele contrato não vai ser só o necessário para que você consiga efetuar. E isso só com uma análise jurídica, né? Para poder entender e compreender a fundo o que necessário precisa. Bem observado. A pessoa que está nos ouvindo aqui, eu sempre falo que tem uma expressão muito normal, que é cada macaco no seu galho, cada um faz a sua função. Se essa é a função que tem que ser intermediada por um profissional da advocacia, você procura o profissional da sua confiança e faça. Porque cometer um erro nesse processo pode retardar tudo, voltar, até porque se você não está querendo entrar judicialmente para facilitar o seu tempo, o trâmite do processo, a demora que isso resolve, está fazendo extrajudicialmente, se fizer um erro nesse processo, ele vai voltar a ter o tempo de um processo judicial. E aí você pergunta assim, mas tem tanta diferença de tempo? Olha, eu ouso dizer que todos os documentos juntados certinho, você consegue fazer um processo de adjudicação averbado em um cartório de registro de 30 a 60 dias, no máximo. Muito mais rápido. É claro, enquanto no processo judicial. Esse tempo aí você não consegue nem fazer as intimações ou citações necessárias das partes contrárias, né, em caso que necessite isso. Então, para você ver a grande vantagem que nós temos de fazer um processo de adjudicação compulsória com um profissional qualificado lhe assessorando. E hoje é uma opção do próprio cliente, né? Não existe essa diferença extrajudicial e judicial. Só que, como o Dr. Jason falou, né? Tem todo esse tempo de... Hoje, no Código Civil, no processo, na verdade, no processo civil, ele tem esse entendimento no próprio sistema DEPROC de 15 dias de leitura. O tempo de leitura para outra parte conseguir ver o que é e realizar os devidos moroso, procedimentos. Né? Então acaba demorando muito mais. Fazer extrajudicialmente, além de valer o teu tempo, né? É algo que vai ter o mesmo efeito. Então, isso mas desde que você esteja com todos os documentos na mão, que o profissional lhe exige os documentos corretos, Sim. porque senão você vai travar no registro imóvel, vai travar no título de documento. Acho que é mais também a complexidade, né? Dependendo do caso, não sei se extrajudicial a gente consegue resolver. Não, pode ter processos que você tenha que ser obrigado a ser judicialmente. Em alguns casos pode ser. Essa questão do direito ela é muito complexa. Toda regra sempre tem umas exceçãozinhas ali que a gente bota. Tudo depende. Tudo depende. Nós estamos falando da regra, do contexto geral é esse. Mas tem exceções, sim, que pode ser exigir que seja resolvido judicialmente, por alguns casos atípicos ali, né? Mas a regra é que a gente possa conseguir resolver isso se o profissional for de qualidade, se o profissional tiver competência, exigir o documento certo, você pode resolver muito rápido e menos custoso. Porque às vezes você acaba cobrando um valor, você no direito você trabalha muito com porcentagens, né? Do valor da causa, valor do imóvel, acaba trabalhando com isso. Nesse caso da adjudicação compulsória, como boa parte do trabalho é feito pelos cartórios, que o advogado mais acompanha a questão da elaboração, dos documentos, da petição de fazer a adjudicação, ele reduz o processo de audiências e tudo isso aqui, então acaba sendo os honorários um pouco mais barato do que você fazer judicialmente, ou um uso capião, ou uma adjudicação compulsória judicial. Então é muito benéfico, sem sombra de dúvida, né, a adjudicação extrajudicial, né? Isso.
Então, muito bem abordado, né? É uma questão que várias pessoas têm essa dificuldade de entender quem são os leigos mesmo, mas eu também gostaria, como a gente falou ali no início, referente ao imposto, né, o ITBI, e como está em alta, está em ascensão o tema 11.000, desculpa, 1113. Isso. O que o doutor tem de novo, o que tem para nos esclarecer, para falar sobre esse assunto que às vezes a gente vê na pauta, só que não entende? Então, essa pergunta aí, a gente botou o tema aqui já no começo mesmo, né? Tem ali também, se ele puder colocar na tela. Exatamente, a gente tem ali no começo, a gente pode colocar, a gente falou no começo isso aqui, e é um tema hoje ali em evidência, porque Balneário Camboriú, como a gente falou, ele fez uma redução do imposto, aí as pessoas se aproveitaram a fazer isso. Mas por incrível que pareça, Ana Paula e Mariana, eu vou falar uma coisa para vocês, por incrível que pareça, as pessoas às vezes estão pagando o próprio imposto errado. É verdade. Como eu digo assim, porque a prefeitura, ela vai lá e ela arbitra, de certa forma, de uma forma arbitrária, né, o valor do teu ITBI, quando você faz essa transferência. E as pessoas, sem terem conhecimento, sem procurar um profissional qualificado que entenda do contexto, né, um advogado tributarista, alguma coisa nesse sentido, ele paga o imposto achando que realmente é devido. E aí tem a questão dos temas que a gente fala do pagamento, né? O tema 1113, ele é bem interessante, ele aborda até dois temas dentro dele mesmo. Um mais robusto, que era o grande conteúdo dele, e outro mínimo que foi abrangido por outros temas que a gente vai continuar falando sobre ele. O primeiro é sobre a cessão de direitos de contratos. Em que momento você paga o ITBI? Eu tenho meu imóvel, mas o meu imóvel eu comprei de um outro terceiro, que comprou de outro, e o quarto comprou da construtora. Foi feito várias sessões, você chega no cartório e tem vários cartórios exigindo que se pague o ITBI por contrato. Cada um fazendo a sessão, de um para o outro paga, faz a escritura pública, registra, faz a escritura pública, registra de um para um. Mas o STF ele já pacificou esse entendimento. Pacificou, dizendo que quem registra por último, quem faz o registro é que deve pagar. Não sei se por último ou não, porque, né, se fazer o registro independente, ele vai ter que pagar. Então, se você tem 5 compradores, mas só o último está levando a registro o contrato de compra e venda, só ele tem que pagar o ITBI. Aí você vai dizer, mas por que eu paguei? Porque o cartório cobrou, você pagou. Simples. Porque não tinha informação. Não tinha informação correta. Aí eu disse, e agora, o que eu faço? Procuro um profissional qualificado, né, e veja se tem condições de reverter esse processo. Porque se ele fez o contrato em registro independente, ele pode ter que pagar, porque o certo não seria fazer o contrato, faria uma só matrícula, uma escritura, por exemplo, e levar ela a registro, e aí sim somente isso pagou. Mas se o cartório fizer uma escritura para cada um, e cada um fazer o seu registro, vai pagar ITBI individualmente. Então, na hora de você ir no cartório, por isso que é importante ter um profissional qualificado junto com você, na hora de você ir ao cartório, na hora de pedir esse processo de matrícula e averbação lá na matrícula, você tem que estar com um profissional acompanhado para ele dizer, não, eu quero que pode fazer a cadeia, mas eu quero uma escritura pública só para que eu faça apenas um pagamento de ITBI. Olha a economia que você pode dar a todos, né, sobre esse sentido, né? Então é uma questão muito ampla que foi julgado, né? Até eu tenho aqui escrito que esse tema 1113 abordou também, que é o valor do negócio, qual o valor que se paga no ITBI, com aquilo que a gente falou lá no começo. Sim. Que valor eu vou pagar no ITBI, então, doutor? Porque se eu comprei um apartamento por R$1 milhão aqui, e aí, quando a gente falou lá no começo, na introdução, isso é importante para a nossa região, isso é importante aqui para o nosso município, porque existe muito fato de a compra antiga, você comprou há 5 anos o contrato, pagou R$1 milhão, declarou ele no seu imposto de renda, você foi lá e declarou, comprei por R$1 milhão, declarei por R$1 milhão, paguei o imposto, tudo certinho, e agora na hora de fazer a transferência no registro imóvel, a prefeitura está calculando o seu ITBI ali no valor de R$2,5 milhões ou R$3 milhões. E agora? Qual o valor que você vai pagar? Você vai pagar o valor do que o município está arbitrando para você, que em regra todos pagam, em regra isso, ou você vai procurar um profissional qualificado e vai dizer, não, o STF, no tema 1113, já abordou isso, e tem outro tema que a gente vai falar depois, mas no 1113 ele já também abordou isso aqui, dizendo que é sobre o valor real declarado com validade jurídica
pelo contribuinte. Dentro das... Ele fala até que é dentro do preço que se enquadra na época. Por que eu falo isso? Porque às vezes a prefeitura ela tem o entendimento de que pode existir então uma fraude. E aí isso é o grande questionamento. Existe um limite. Claro que quando tiver uma suposição de fraude, logicamente que o processo não vai continuar dessa forma. Mas se for uma coisa de boa fé, realmente o que aconteceu... A regra, Mariana, é que não haja fraude. A regra é que os documentos declarados com veracidade legal, eles prevalecem. Mas em toda exceção, vai ter sempre aquele... Toda regra vai ter sempre aquele malandro que aproveita para fazer um contrato baixinho, para pagar pouco ITBI e fazer de conta que declarou. Que é o valor real. Então, nesses casos, pode ter um processo administrativo do órgão público, né? No caso, a prefeitura municipal, ele abre o processo para ver se o valor foi apurado, se existe veracidade naquele documento apresentado, e se ele identificar que o documento é falso ou que não tem veracidade legal, ele pode sim arbitrar o valor do ITBI. Mas no caso da regra, que a gente vai se apegar um pouco mais só à regra aqui, né, que é o padrão, né, deixar as nuances ali específicas para outra ocasião, na regra aqui, você tem que pagar o valor que você declarou, por exemplo, no imposto de renda, o valor do seu contrato de compra e venda. Aí você vai assim, isso eu não sabia. Você não sabia. E não tem obrigação de saber. Tem um profissional que vai lá, que vai te orientar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, hoje nessa conversa. Orientando quem está nos ouvindo para que tenha cautela nas próximas transações. Ou se já fez isso, já pagou isso no passado, que procure o escritório de sua confiança, o profissional de sua confiança, e eu quero a restituição, porque eles me cobraram errado. E pode? Pode. Você pode pegar o valor de volta que você pagou. Paguei 60 mil, mas o valor meu devido era 20 mil. Você pode ir lá no Poder Público buscar. Você me cobrou errado, tarifou errado. O tema 11, 13, outros temas repetitivos da SF falam ao contrário e eu quero o meu dinheiro de volta. E tem prescrição? É a mesma regra de prescrição? Ou ele é um caso... Não, a regra de prescrição é a mesma. É a mesma? A questão tributária, ela tem a mesma regra tanto para o contribuinte quanto para o órgão arrecadador. Então, se você tem 5 anos para cobrar o ITBI de mim, eu tenho 5 anos para botar essa regra para recorrer dessa cobrança e pedir o dinheiro de volta. Então você tem 5 anos. Quem fez nesses últimos 5 anos, pagou ITBI e quer saber se pagou a mais ou não, consulta o profissional, e se pagou a mais, ele pode buscar nos últimos 5 anos. A diferença quando às vezes a gente fala sobre esse assunto e o que é abordado no tema que o STF decidiu, né, teve esse julgado do 11/13, é referente a... Eu comprei um imóvel há 10 anos atrás, vamos dar um exemplo assim, e qual o valor que eu pago? Qual o valor que incide o meu imposto, o ITBI? É sobre o valor que eu declarei ou é sobre o valor venal? A gente fica nesse questionamento, a gente fica com essa dúvida. E se tratando do tema específico, então o doutor consegue deixar... Isso é bem claro na decisão do STJ e posteriormente do STF, né? Ele é bem claro. E agora esse tema ainda tem uns temas aí que foram afetados, relacionados à ITBI, mas aí a questão de holding a gente vai falar um pouquinho mais no final. De holding não. De aporte de capital, né? Que é muito usado em holding, por isso que a gente está falando, toquei o nome da holding aqui, mas na realidade ele tem que ser cobrado de fato sobre o valor, desde que seja um valor justo e real e legal, o valor que você declarou, por exemplo, no seu imposto de renda, e tem um contrato de compra e venda que confirma, tem um contrato de compra e venda, comprei por 1 milhão, declarei no meu imposto de renda na minha época da compra por 1 milhão e quero pagar sobre 1 milhão. E digo mais, para ele, de certa forma, acaba lá na frente, se ele for mal assessorado e não tiver um planejamento tributário, sendo até mais caro. Sim. Porque ele vai pagar sobre 1 milhão e na hora da venda do imóvel, que ele vai vender por 3 milhões, que ele vai declarar esses 3 milhões, ele vai pagar o ganho de capital sobre essa diferença. E a abordagem é bem específica, né? Porque às vezes a gente falando aqui sobre o tema e dizendo que teve um julgado do STF que vai orientar e vai favorecer,
um leigo queira fazer, ou falar com alguém que não esteja, né, ou até mesmo um profissional que não esteja bem embasado nesse tema, capaz também de não conseguir, porque não é tão fácil. Por isso que a gente traz aqui o problema, traz a questão que dá para resolver, mas não é tão simples assim, né? Eu ia até falar só essa situação, porque às vezes as pessoas vão olhar e vão falar assim, imposto, né? A gente tem que ir imposto pago ao município. Então eu tenho que ir direto ao município e falar. Então, às vezes, pode ser que você entenda assistindo o nosso podcast que você tem que ir lá no balcão e falar assim, ó, tá errado o meu ITBI, eu não vou pagar esse valor. E não tem nada a ver com isso, né? Não é chegar lá na frente do balcão, na frente da atendente e falar assim, olha, tá errado. Isso precisa de um auxílio judicial, ele precisa ser conduzido pela via judicial. Em grande parte, em alguns casos, o município, através de um processo administrativo, que chega até o conselho da cidade, como é o caso aqui, em Balneário Camboriú especificamente, em alguns casos, tem dado ganho de causa ao contribuinte. Realmente o STF fala isso, mas a regra, a lei do município não fala, a aplicação do município não é assim, então o município aplica como ele entende. Mas quando é questionado juridicamente por um profissional qualificado, em alguns casos o município tem feito essa redução. Tem deixado de cobrar em caso, por exemplo, de aporte de capital, sobre o capital que é integralizado na empresa. Então, aqui, especialmente em Balneário Camboriú, o Conselho da Cidade ele é muito atuante, ele trabalha muito bem juridicamente nesse fato aqui, e quando o contribuinte apresenta uma matéria de direito muito sólida, eles acatam essa decisão. Então, é muito interessante. Mas é bom frisar isso aqui na questão, Ana Paula, que você colocou ainda há pouco, que o julgado do STJ definiu alguns pontos, que é bem claro que é o que a gente está falando. Ele definiu, por exemplo, assim, ó, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de mercado do imóvel, sem vinculação com o valor do IPTU. Tem um município aqui na nossa região que vai lá, olha para o imóvel, arbitra, está valendo isso aqui e dá o valor. Naquela região é isso aqui. Tem outras prefeituras que botam o seguinte, assim, ó, que eu boto pelo valor do IPTU pela região. Mas se eu tenho uma casa aqui, 2 andares, linda, maravilhosa, com piscina, eu vou pagar o mesmo IPTU de quase de uma casinha velha que tem na parte da frente, que é na mesma rua, no mesmo endereço, praticamente. Por quê? Porque é por região. Isso está errado. O município não pode arbitrar simplesmente pela geologia do negócio, onde fica cada imóvel, daquela região que fica. Não é assim que deve ser arbitrado. Por isso que existem muitas cobranças ilegais. Quando eu falo ilegais, eu falo com preços diferenciados, né? Porque fere a lei, mas com preço que teria que ser arbitrado numa questão diferente pelo município, a avaliação específica, né? Às vezes até em loco do próprio imóvel, para você arbitrar o valor devido, né? O segundo fato que ele bota é que o valor declarado pelo contribuinte, isso é do STJ, gente, não sou eu só que estou falando, não. É decisão de STJ e STF, né? O valor declarado pelo contribuinte presume-se correto, cabendo ao fisco comprovar eventual inconsistência por meio de procedimento administrativo próprio. Olha que interessante. Decisão dos órgãos máximos do nosso país. Então, você, sabendo essas informações, você pagar agora é porque você quer realmente doar dinheiro, porque você tem como questionar essas cobranças que são feitas ao longo de vários anos. Que graças a Deus pela questão da internet, da informática, está sendo muito mais fácil, como nós agora, por exemplo, fazendo aqui um podcast para trazer para você essas informações, é muito mais básico, é muito mais fácil você ter os entendimentos. É melhor abordado, né? Exatamente. E ainda, na terceira ainda botou assim, ó, os municípios não podem fixar previamente a base de cálculo com base de valores de referência genérica, que eu acabei de falar ainda há pouco. Nessa rua, todos os imóveis nessa rua vão pagar o IPTU de tanto, sem avaliar se aquele imóvel é um imóvel de grande porte e outro é de pequeno porte. Como é que você vai arbitrar o mesmo valor na mesma região? E isso é muito alto. E aqui na nossa região, por ter os imóveis, valores muito altos, muito valorizados, qualquer diferença de 2% é uma coisa gigantesca. Então você tem que ter cautela realmente para a gente não pagar dobrado, não pagar valores realmente que não deve, né? Hoje dinheiro é uma situação bem importante na nossa vida. Sem dinheiro a gente não sobrevive, então tudo que puder economizar, né, doutor? Claro. A gente está fazendo. A questão, o doutor falou ali, vamos entrar um pouco no aporte do capital. Certo. E, digamos, eu transferi esse meu imóvel para minha empresa. Vamos falar mais fácil, mais básico. Vamos falar para a sua holding. Vou para a sua holding. E aí?
tô lá, a prefeitura está cobrando o meu imposto novamente, depois que eu já declarei, depois que eu já paguei o imposto ali da declaração, e quando eu vou fazer essa transferência, vem o município me cobrar novamente. Bom, e aí? Vamos lá. Esse é um tema muito complexo, que eu peço, Vênia, você para dar uma resposta um pouquinho pequenininha, para nós abordarmos mais propriamente, né, em outra ocasião, que aí a gente pode trabalhar trazer o Mozailton aqui, que é uma pessoa que trabalha com holding, que a gente já fez até um podcast aqui muito interessante, e ele trazer as informações, que é muito amplo esse mercado, esse assunto, no caso, né? E eu até digo mais que essa matéria, recentemente, agora, no início do ano, foi afetada pelo STF, ou seja, ele vai definir como é que será aplicado para que ele sirva de espelho, seja ele para os Tribunal de Justiça, para os fóruns locais, para os órgãos públicos, município, por exemplo, de como vai ser aplicado essa integralização. Por quê? Eles falam, a lei fala, né, entende-se assim, mas há divergências e entendimentos, mas a regra hoje aplicado pelo município, por incrível que pareça, é diferente das determinações judiciais dos órgãos máximos, tipo o STJ e STF. Ela é diferente. Os municípios, e aí justifica-se a decisão do município, porque a função é arrecadar, né, arrecadar para ter o dinheiro para fazer o pagamento das suas obrigações ou investimentos aqui para a população, ele não abre mão e vai tomando a decisão. Por quê? De cada 100 que ele cobra, 1 ou 2 vão questionar juridicamente, até por falta de conhecimento disso que a gente está falando para você. 1, 2 vai questionar, então esse 1, 2 se ganhar na justiça, devolve-se o dinheiro e pronto, e os outros vão continuar pagando. Mas a regra do STJ e do STF, as decisões que têm sido, é que os aportes de capitais, eles não pagam ITBI, somente sobre o que exceder ao valor do capital social que você tem que pagar. E aí que começa a grande confusão entre municípios e o contribuinte e as decisões do STJ e STF. Esse é a grande celeuma que se cria. Nesse caso, o que a gente faz? O município vai lá, novamente cometendo o mesmo erro que a gente falou agora, e arbitra o valor do imóvel que você está fazendo como aporte de capital na sua empresa, diferente do que você está declarando. Eu tenho imóvel no meu imposto de renda, 3 imóveis, R$1 milhão cada um. Eu abro a minha empresa e boto o capital social de 3 milhões. Vou pegar o mesmo imóvel que eu tenho lá na minha declaração de imposto de renda de R$1 milhão cada um e vou fazer o aporte de capital. Beleza? Não tem ITBI. Aí entra o município, não, mas você está fazendo por R$1 milhão, só que cada imóvel desse nós estamos avaliando em 2,5 milhões, dá 7,5 milhões. Então você vai ficar isento do ITBI pelos 3 milhões, mas vai pagar sobre os 4,5 milhões da diferença. A briga é grande. E aí entra a briga grande e o contribuinte tem ganho 90% ou mais das causas, né? Em regra, ele tem ganho, é uma ação que vai ser julgada agora pelo STF e ele vai limitar, botar os limites dessa imunização, né? E aí eu acho que... E também vai depender da empresa, né? Da atividade. Isso é uma questão que a gente vai falar depois, que é atividade preponderante, tem outras questões. A gente está falando da grosso modo, óbvio, a gente vai se aprofundar, um tema muito legal. Muito obrigado por ter alegado isso aqui, é um tema muito legal. E até botar bem claro que para esses aportes de capitais, por exemplo, aqui no município de Balneário Camboriú, o valor cobrado, ele é efetivamente 2%. Não era 3 ou 2 porque baixou, ele cobra-se 2%. Ele já está definido. Para aporte de capital é definido isso aí em lei. Então não tem desconto, é aplicado realmente 2%, né? Diferente, isso é aplicado, o ITBI é um imposto municipal, então cada município tem suas regras, então tem uma variação. Tem a sua alíquota. Você pode aplicar a alíquota diferente do outro, isso aí não tem importância não. Doutora, eu só fiquei com uma dúvida, na verdade, ao longo dessa conversa, isso foi dando vários pontos de interrogação na minha cabeça, né? Eu tô nessa situação, o imóvel é meu, eu identifiquei esse problema, e aí eu fui lá, te comuniquei como meu advogado, entramos com um processo judicial, só que a prefeitura ainda quer me cobrar esse valor, enquanto o processo tá rolando. Isso é possível? Eles podem? Então, enquanto o processo está em tramitação, como você está falando ali, né? Obviamente não tem uma decisão transitada de julgado. Cada um pode se manter na sua posição. Eu não querendo pagar e o município querendo receber. Então, isso pode. Se você não ganhar uma liminar judicialmente que determine ou autorize você a fazer o pagamento ou a transferência sem o pagamento integral, você vai ter que arcar com os
valor integral e depois cobrar, se ganhar na ação, cobrar a diferença de volta, pedir a diferença de volta para o município, ou aguardar a decisão final do juízo, dizer, ó, ganhei a decisão e agora eu quero a transferência para o imóvel. Depende da sua pressa. Depende da sua pressa. Tem gente que, preciso financiar esse imóvel, eu preciso pegar um dinheiro emprestado e vou dar esse imóvel como garantia, sou obrigado a transferir. E, em regra, o que as pessoas fazem em casos como esse, né? Você entra e, no caso não ganhe uma liminar judicial nesse sentido, você vai lá, paga o ITBI integral, entra na justiça para receber esse valor de volta posteriormente. Quando você não tem essa pressa, não tem essa urgência, o que você faz? Você vai lá, entra com a ação administrativa ou judicial, e espera o resultado, e o resultado final, se você for vitorioso, você simplesmente vai pagar o valor que você acha que era realmente o devido, e se for perdedor, vai ter que arcar com o valor integral cobrado pelo município, né? Aí é triste. Essa é a parte. Mas aí tem que contratar, né, o grupo, o J. Correia, advogado. Bom, fazer um merchan agora aqui. Um advogado de confiança. A gente até não é o merchan. A gente não está aqui para fazer propaganda até de qualquer escritório, né? Nós estamos aqui para trazer informações ao público em geral, porque eles são desconhecidos mesmo do público em grande parte. Você sair na rua falando sobre isso aqui, as pessoas não sabem. Então, o que a gente recomenda? Não é procurar a mim, ou às vezes a doutora Ana Paula, a Mariana, é procurar um profissional que você tenha vinculação. Obviamente, ou que você tenha confiança, ou que você tenha conhecimento da matéria. E isso não significa que a gente não possa ser contratado por quem está nos ouvindo, óbvio, né? Mas não é esse o objetivo do nosso negócio aqui, é trazer a informação e você procurar o profissional capacitado e de sua confiança para que evite prejuízo, para que você busque os seus direitos, porque para isso são as leis. As leis limitam as suas obrigações, né, os seus deveres e os seus direitos também. E como a gente é cobrado pelos nossos deveres, nós temos que cobrar pelo nosso direito também. Aí é o que a gente faz a busca, e aí é que a gente incentiva. Busca o seu profissional de qualidade, busca aquele profissional de confiança que tem conhecimento, junte tudo isso, confiança e conhecimento, e aí você não tem como, você vai ter um resultado satisfatório no final, né? Exatamente. Eu falo que a vida jurídica é um grande mar, né? Até mostrei aqui pro Dr. Jason antes, mas é muito agradável navegar nesses mares que a legislação tem, porque existe uma lei, existe uma regra, depois vem o entendimento que modifica tudo, e por isso que é sempre importante todas as decisões que a gente tomar, que exija esse entendimento mais complexo, procurar um profissional de qualidade, né? E falar de imposto, falar de não só ITBI, existem vários outros tipos, ITCMD, várias coisas que podem ser abordadas, né, e vamos abordar, né? Vamos trazer novos temas aqui. E que precisa ser provocada. Então, se você tem alguma dúvida, né, sobre isso, provoque a gente, mande uma mensagem, nos mande pergunta, porque é muito interessante falar, e além de que tá sempre em evolução, né? Se a gente for comparar há 30 anos atrás, quando o doutor começou a trabalhar, e hoje, muita coisa já mudou, né? Até os processos mudaram. Mudaram, hoje é tudo até digitalizado. Não tem mais a pastinha indo pro fórum. É muito legal isso aqui, né? Obviamente a mudança é legal, vem os novos advogados, e vocês que são mais jovens aí, né? Vem trazer pra gente essa força, vem a nova geração estudiosa, com a internet tudo na mão, forçam nós, os dinossauros aqui, a estudar um pouco mais, a ter conhecimento, a não ficar para trás. Então a gente tem que se esforçar um pouco mais, né? Porque vocês têm tudo fácil, aprenderam já mexendo no celular, baixando aqui, nós não, né? A gente penou era livro, era leitura, era Diário da Justiça, na minha época era um jornal, você tem que procurar aqui as intimações, um jornalzinho, hoje vem tudo na sua mão, ali muito mais fácil, então facilitou, e a gente não pode ficar para trás, não vamos perder para vocês, né? E o bom é estar nessa constante evolução de informação, porque às vezes o cidadão, ele tá ali, não sabe que está fazendo um crime tributário, que está cometendo um crime tributário. Em muitos casos, sim, o não recolhimento, o recolhimento de uma forma sem o devido processo legal, às vezes ele pode até ser em curso depois mesmo. Ah, mas eu tinha razão, mas fez pelo meio errado, né? Então essa é a preocupação que você tem que ter. O direito, ele tem várias vertentes, né? Existem várias veias, vários caminhos, tem como você... tem que seguir todos corretamente, Exato, óbvio. Então, às vezes a gente tenta dar aquele famoso jeitinho brasileiro em algumas situações e acaba se enrolando.
falando, né? Por isso que é tão importante a gente ter esse acompanhamento jurídico. E falando de tributário envolve dinheiro. E como eu disse antes, dinheiro é tudo que a gente precisa na vida. Então, tributário realmente financeiro. Por isso que eu trabalho, a minha função realmente, a minha formação, a minha especialização, né, é no direito tributário. E a gente vê realmente, é bem o que você falou, né? O tributário, que ele trabalha com tributos, impostos, tributos de uma forma geral. E isso é uma coisa que você paga, ou tem restrição, tem direito a receber, né? Ou paga ou recebe, depende se é o órgão público, você não paga ou recebe, né? E então estamos falando realmente de dinheiro. Mas, de certa forma, a gente tem um tema bem amplo, o tema nosso hoje, até vou dar uma recapitulação, então, para a gente dar um encerramento do nosso podcast aqui, do nosso bate-papo, que é muito legal, muito interessante. Hoje nós falamos sobre a adjudicação compulsória, que nada mais é do que você ter um contrato de compra e venda e não ter como transferir, aí você tem um comprovante de pagamento da sua quitação, das suas obrigações no contrato, você tem um contrato de compra e venda válido, com firma reconhecida, bonitinho, ou uma escritura pública, e você tem a negativa ou a impossibilidade, o motivo justo de que quem teria que transferir para você não pode, com isso aqui você já consegue fazer um pedido junto ao cartório de registro imóvel, ou judicialmente, né? A gente está aqui para fazer a extrajudicial, foi a nossa conversa hoje, você pode ir junto ao cartório com um profissional qualificado, né? Óbvio, né? Que lhe auxilie, você fazer esse pedido e em pouco tempo, 30, 60 dias máximo, eu digo que 30 dias, às vezes até menos, você já tem o imóvel no seu nome por um custo muito menor até do que ter que pleiteá-lo judicialmente. E o segundo tema foi TBI, né, que está, como a gente falou, que está em evidência aqui na nossa cidade pelo desconto aí que a Prefeitura de Balneário Camboriú deu, está arrecadando, prorrogou ainda, graças a Deus, para quem tem que fazer essa transferência é muito legal, mas esse processo aí que foi feito pela Prefeitura botou em evidência. Então a gente veio aqui para dizer em que momento que você tem que pagar esse TBI, qual o valor, se a Prefeitura está te cobrando o valor real ou não, se você paga o ITBI pelo valor do seu contrato que você comprou à época ou o valor atual. E eu falei que a gente tem conseguido muitos dos nossos clientes pagar pelo valor que você comprou lá atrás. Isso eu consegui, por exemplo, essa semana ainda, tá? E consegui em certos casos administrativamente, não precisou nem ser judicialmente. A Prefeitura concedeu o ITBI pelo valor do contrato comprado lá atrás, sem alteração do valor, mesmo o valor do imóvel seja mais do que o dobro hoje do valor atual. Então, ou seja, você tem várias alternativas, a gente trouxe informações para você. Se você tiver dúvida aí, você pode botar nossas caixinhas aí, ou que deve ser feito também, senta com o seu profissional, senta com o seu advogado, converse com ele, se ele tiver conhecimento sobre isso, busca essa informação, você pode ir lá buscar o seu dinheiro de volta, você pode ter o dinheirinho, o dininho, como a gente falou lá, que é tão precioso, tão difícil. Tão suado pra gente conquistar, você pode ter, por ter as informações corretas, por estar nos assistindo aqui, ou outros profissionais também que falam isso aqui, por estar por dentro do assunto, você pode ter um grande benefício. E hoje está aqui, é o que a gente trouxe, né, Mariana? E foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. É isso aí, conhecimento é tudo que a gente precisa na vida, então a gente espera ter deixado esse conhecimento aí pra você, né, para que você agora chegue lá no seu familiar que contar uma história parecida e falar, eu acho que eu sei a solução, e procurar um profissional para que possa ajudar. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, a gente deixou ali nossos o arroba do escritório também, se você tiver dúvida, quiser mandar uma mensagem, o nosso grupo, ele é gigante, ele tá sempre disponível para te atender a forma como você quiser, ligação, vídeo, tudo que você precisar, nós estamos disponíveis para solucionar suas dúvidas, mas procure um advogado que você confie, às vezes é um familiar, né, às vezes é um colega, procure, converse, às vezes você já tá até no caminho de fazer o processo que você acha certo de fazer, mas, na verdade, existe uma solução bem melhor, como a gente mostrou aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ficarem até agora com a gente aqui. É isso aí, obrigada a todos, e nós estamos à disposição, e é só nos encontrar nas redes sociais, ou no telefone, WhatsApp, até mesmo no escritório, e é isso aí, muito obrigada. Beleza, obrigado, boa noite. Obrigado, uma boa noite. My love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found